Olá, amigos do 12 Esportes. Está no ar mais uma entrevista especial aqui no nosso canal do YouTube. Hoje, o nosso entrevistado quebrou um recorde nesta temporada. O goleiro Felipe, com passagem pelo Paraná Clube, pelo Corinthians, pelo Flamengo. Ele ficou 1.561 minutos sem levar gol pela equipe do Differdange de Luxemburgo. Ele foi campeão lá em Luxemburgo, uma temporada muito boa para o Felipe, e ele é o nosso entrevistado desta vez aqui no 12 Esportes. Felipe, muito obrigado por nos atender, e queria que você já falasse sobre a sua temporada em Luxemburgo e também sobre essa sequência espetacular de mais de 1.500 minutos sem levar um gol. Fala Pedro, tudo bem? Obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite. Cara, é uma marca que nem nos meus melhores sonhos eu iria imaginar, né? Acho que você ficar quase 17 jogos sem tomar um gol no futebol de hoje é bem complicado, né? Nunca passou pela minha cabeça de chegar aqui e quebrar recorde. A minha ideia era chegar aqui e conquistar títulos, né? Como você só fica marcado na história do clube quando você ganha títulos, né? Eu consegui conquistar os dois que nós disputamos aqui, o Campeonato de Luxemburgo e a Copa de Luxemburgo, e de quebra ainda você consegue quebrar uma marca dessa que é tão expressiva no futebol de ficar 1.561 minutos sem sofrer gols. Então eu fico feliz por isso, agradeço todos os meus companheiros, né, que me ajudaram, mas acho que o mais importante eram os títulos, né? Acho que a minha ideia de ter vindo para cá era conquistar títulos, ficar para a história do clube. O clube nunca tinha conquistado o double, é, nunca tinha conquistado duplo, né? Que são as duas taças na mesma temporada. Na nossa primeira temporada, a gente já consegue já conquistar esses feitos importantes. Então, eu fico muito feliz com isso. E Felipe, como que surgiu essa oportunidade de você ir para Luxemburgo? Cara, foi bem até engraçado, né? Saiu várias matérias quando eu vim para cá que chamaram de rolê aleatório, né? Você estava jogando a Série C pelo Sampaio Corrêa, você estava no Maranhão, eu estava no Maranhão. E do nada, toca o telefone, um amigo que já conheço há mais de 10 anos me falou: pô, tem uma oportunidade, os caras querem um goleiro experiente para jogar pré-Champions. Estão tentando levar um goleiro aí do Brasil e eu falei o seu nome. Quando eu falei o seu nome, os caras já. Foi uma aceitação muito grande. A comissão técnica é portuguesa, já viram vídeo seu recente e tal. Então os caras estão muito interessados. E eu tive praticamente 4 dias para resolver uma situação dessa, né? Eu recebi a ligação no domingo. Eu tinha acabado de ser campeão maranhense, ia jogar contra o São Bernardo na terça-feira. No domingo de madrugada eu já viajei para São Paulo, joguei na terça-feira e eu tinha até a quarta-feira à noite para dar resposta para eles, né? Então foi algo bem corrido, porque o time já estava treinando já para pré-champions, e aí eu tive uma conversa rápida com o diretor que me levou na época, e expliquei a situação, falei que tinha uma proposta boa, financeiramente era a mesma coisa que o Sampaio, mas só o fato de você jogar uma pré-champions, na época eu tinha 40 anos, de morar fora do país, ter 2 anos de contrato, e o Sampaio vivia um momento ruim, né, na Série C naquela época, e posteriormente viria a ser rebaixado. Então, eu olhei com bons olhos, também fiquei preocupado em saber também como seria o futebol aqui, porque eu não posso chegar para você e falar, nossa, não, eu conheço o time do Luxemburgo, eu sei como é que é. Eu não conhecia nada. Tinha um atleta que estava aqui que já tinha jogado comigo, então eu tirei algumas informações. E hoje, pensando friamente, deve ter sido uma das melhores escolhas que eu fiz da minha carreira, até porque, como eu falei, posteriormente o Sampaio viria a ser rebaixado, hoje está numa Série D, e eu pude vir jogar, joguei uma pré-Champions, joguei uma pré-Conference League e conquistei 2 títulos, tomei 6 gols em 29 jogos, que é uma marca que já no primeiro turno a gente conseguiu quebrar a marca, que eram 6 jogos sem sofrer gol. A gente já ficou 7 e no segundo turno a gente conseguiu mais 13 jogos, então é uma marca muito expressiva, então hoje eu tenho certeza que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Você falou bastante de ir para Luxemburgo para disputar a pré-Champions League. Como que foi para você jogar a Champions? E vocês, de novo, né, estão classificados para essa fase preliminar da Champions, né, já no mês que vem, né?
Qual é a sua expectativa, já emendando também com a próxima temporada? Vocês acreditam que podem ir mais longe, até sonhar com uma fase de Liga da Champions? Não, a gente sabe que é difícil, né? A ideia de ter vindo, certamente o chamariz do clube foi esse, né? Pô, você pode jogar uma pré-Champions sabendo que é difícil passar, a gente tem que ser realista, a gente sabe que é muito difícil, mas foi um dos motivos também que me fez vir para cá. Não só, não vou sair de casa, falar para você e falar, não, eu quero jogar o Campeonato Luxemburguês. Não, lógico que teve a pré-Champions que tem esse chamariz. A gente sabe que é difícil. Esse ano acho que a gente vai estar um pouco mais preparado. A gente tem tentar pelo menos passar do primeiro mata para tentar entrar numa fase, pelo menos numa fase de grupo de Conference League. Então a gente sabe como que é muito complicado, mas o futebol nada é impossível. A gente está tendo muita mudança de comissão técnica, mudança de jogadores. Então eu creio que daqui a uma semana a gente já começa a treinar já, então não tivemos quase férias, vão ser 12 dias só. Até por isso eu não fui para o Brasil, porque não tem como você perder 2 dias de avião só para ir para o Brasil, passar 10 dias e ter que voltar. Então daqui a uma semana já, 8 dias, a gente já volta a treinar para que no dia 10, dia 11, quando for a nossa estreia, a gente possa estar melhor preparado do que o ano passado. A gente vê aqui no futebol brasileiro um grande exemplo que é o Fábio, jogando com 44 anos, 45 anos, contrato renovado já com o Fluminense também até o ano que vem. Sua ideia é seguir mais ou menos esse mesmo caminho? Não, o Fábio é um caso à parte, né? Fábio é aquele ditado do vinho, né? O Fábio é o vinho mesmo. O Fábio tá ficando melhor a cada ano. Então acho que é até um exemplo para nós goleiros também, os que já passaram dos 38, 39, que no Brasil o pessoal liga muito à idade, né? Não no rendimento, né? Então o pessoal se preocupa muito com a idade e esquece que a idade é só um número, né? Se o cara estiver bem cuidado, se o cara estiver treinado, o cara vai poder render. A gente vê o exemplo do Fábio. Ano retrasado, foi campeão da Libertadores, sendo um dos melhores jogadores, sendo um dos protagonistas do campeonato que o Fluminense conquistou, um campeonato inédito. E agora acabou de ter seu contrato renovado até o final de 2026. Vai estar com 46 anos. Então, para Brasil, isso é algo inimaginável, né? Você imaginar que um cara no Brasil onde tem todo dia surge um jogador que a competitividade é muito alta, todo dia surge um jogador novo, surge um novo craque, e você vai ter um goleiro que vai estar jogando até 46 anos. Então, para a gente é um exemplo. A gente trabalha, não sei também se eu vou conseguir chegar até o Fábio, né? Porque esse caso é um caso raro, mas eu acho que eu me cuido, nunca fui um cara de ter muitas lesões, então a gente sabe aqui também que o campeonato aqui não é. Os treinamentos, o campeonato não é tão desgastante como o Brasil, viagem, jogo quarto e domingo. Aqui é jogo só final de semana, então você tem a semana toda para treinar, para se recuperar. Então, enquanto eu tiver ânimo e tiver gostar de levantar cedo e ir pro treino, eu vou estar jogando. E Felipe, queria relembrar com você de grandes momentos da sua carreira ali dos seus principais clubes. Começando com o Corinthians, que você viveu ali um dos momentos mais complicados da história do Corinthians, né, que foi aquele rebaixamento no Brasileirão de 2007, e viveu também a remontada do Corinthians, até jogou com o Ronaldo no Corinthians. Como que foi a sua passagem e como que foi aquele rebaixamento ali que é tão marcante na história do Corinthians até hoje? Acho que foi o pior momento da história do clube, né? Você ter um rebaixamento, ainda mais com um time com a camisa como a do Corinthians, né? Mas com os anos passando, você percebe que se não tivesse aquilo ali, o Corinthians não viraria o que é hoje, né? Sabe? Aquele famoso você dá um passo para trás para dar 5 passos para frente. Foi aquilo ali, porque o Corinthians só era falado por problemas extracampos, presidente sendo preso, problemas políticos, atraso de salários. O elenco de 2007 não fazia jus à história que o Corinthians tinha, então foi um ano muito complicado, mas a partir dali, daquele ano ali que o Corinthians caiu, de 2008 para cá, ganhou todos os títulos possíveis, né? Então precisou é, pessoas com pensamentos diferentes. O André chegou, tirou aqueles conselheiros lá que só mais atrapalhava o clube do que ajudava, um monte de gente que era cabine de emprego, amigo do amigo, então começou aquela mudança.
logo conseguimos conquistar a Série B logo em seguida, aí chegou o Ronaldo, aí muda tudo também, você tem um cara como o Ronaldo no time. Então aí você saiu de umas vacas magras para uma vaca muito gorda, muito rápido, porque todo mundo queria colocar patrocínio na camisa do Corinthians, todo mundo queria ver o Ronaldo, todo mundo queria ter a sua marca, o Ronaldo usando sua marca. E aí o Corinthians começou a virar a potência que é hoje, né? Começou a entrar patrocínio, dinheiro, recursos, grandes atletas querendo vir jogar. Veio o Roberto Carlos depois jogar também com a gente. Consegui conquistar títulos com eles também, que é o mais importante. Então, sem sombra de dúvida, eu pude participar dessa remontada do Corinthians, né? Essa, acho que o Corinthians foi um time, não desmerecendo a história do Corinthians, mas tem a história do Corinthians até 2007 e a partir de 2007 o Corinthians tem outra história. Você falou do Ronaldo, do Roberto Carlos, foram os maiores jogadores com quem você jogou? Ah, tem. Lógico que tem os dois e tem o Gaúcho também, né? Então, assim, não, pô, é difícil também. Eu joguei com grandes jogadores, joguei com o Adriano, joguei com o Love, joguei com o Pet. Então, joguei com grandes craques do futebol mundial. Joguei com o Edilson Capetinha, eu joguei com o Vampeta, mas esses três, para mim, é uma prateleira acima dos outros, né? Você ter o Ronaldo, o Roberto, o Ronaldinho Gaúcho ali, pô, então. É, é, você para pra pensar e fala assim, cara, como é que você conseguiu jogar com esses caras, né? Os caras que você via na TV, sendo Penta em 2002, jogava videogame com esses caras, eu pude jogar com esses caras e ganhar título com eles. Legal, e agora já emendando então, você falou do Ronaldinho Gaúcho e da sua passagem no Flamengo, né? Foram 4 anos no Flamengo, e entre os títulos que você ganhou, teve um título contra um time aqui de Curitiba, que foi o Atlético na Copa do Brasil de 2013. Como que foi aquele título da Copa do Brasil e a final que o Atlético não pôde jogar na Arena da Baixada por conta da reforma do seu estádio, o jogo na Vila Capanema, um estádio que você conheceu muito bem anos depois, mas e aquele título ali, uma final complicada, né? Que foi decidida lá só no jogo no Maracanã ali, porque o jogo da ida terminou empatado. Cara, esse título da Copa do Brasil acho que era um dos títulos que acho que nem o próprio torcedor do Flamengo acreditava, né? A gente via no ano de novo, eu peguei um ano de reformulação, né? Foi a mudança da Patrícia Amorim por Bandeira de Melo, foi onde o Flamengo começou a gastar menos do que recebia, começou toda essa mudança. O planejamento era não cair no brasileiro, foi bem. O presidente, o Bandeira bem sincero na apresentação dele, falou assim: ó, nós não temos dinheiro, vamos tentar pagar os salários em dia e brigar para não cair. Que daqui a 3, 4 anos o Flamengo vai virar uma potência, né? Foram as palavras do presidente. E mesmo assim, nesse ano, a gente ainda conseguiu ganhar a Copa do Brasil. Pegamos o Cruzeiro, que viria a ser o campeão brasileiro do mesmo ano, que tinha o melhor elenco do Brasil. Pegamos o Botafogo, que estaria entre os 4 primeiros. Pegamos o Goiás, que estaria entre os 4 primeiros. Então foi uma sequência bem difícil, com um time bem limitado que a gente tinha, mas naquele ano ali, nessa reta final, o Maracanã foi liberado, então a gente sabe que foi o grande diferencial. Foi jogar sempre o segundo jogo no Maracanã, o torcedor foi o nosso 12º jogador. E pegamos um Atlético também que nesse ano ficou entre os 5 primeiros, né? Então a gente pegou os 4 primeiros, 5 primeiros colocados nessa reta final de Copa do Brasil. E acho que a camisa fez a diferença, o torcedor fez a diferença. O fato de jogar sempre o segundo jogo no Maracanã ajudava também, eram 80 mil pessoas ajudando, sabendo que o time era limitado, mas que a gente precisava de um algo mais. Aquele gol do Elias ali aos 43 contra o Cruzeiro ali é uma prova disso, né? Que a torcida lotou jogando contra o melhor time do Brasil e deu 80 mil pessoas no Maracanã e a gente conseguiu eliminar eles. A partir dali a torcida começou a acreditar que a gente poderia, né? Através do torcedor e da camisa, chegar mais longe, mas ninguém imaginava que a gente ia conseguir conquistar esse título. E acho que aquele jogo ali o fato do Atlético Paranaense também não ter Arena da Baixada pesou também, então você joga na Vila ali com o público mais reduzido, um clima que não era o que o Atlético gostava, né? Não era o estádio que eles estavam acostumados a jogar, apesar de jogar algumas vezes, mas não é a sua casa. Meio que se tornou um campo neutro e naquela época ali tinha
o gol fora, né? Então a gente empatou fora 1-1. Então a gente já começou a jogar no Maracanã com 0-0 com o título, então isso tudo torna um pouco mais tranquilo e conseguimos fazer os 2 gols no segundo tempo para concretizar um feito que, como eu falei, nem o mais fanático torcedor do Flamengo iria imaginar que a gente iria conquistar esse título. E Felipe, para a gente fechar, quero falar sobre a sua passagem pelo Paraná Clube. Você jogou na primeira passagem, né, na Série D de 2022. Como que surgiu esse convite para jogar no Paraná? E naquele primeiro ano, na sua primeira passagem, já percebia que as coisas não andavam bem por lá? Ah, a oportunidade apareceu através do próprio diretor que me levou, que viria me levar para o São Paulo, que é o Pedro Soriano. Ele estava aí, e o Douglas também, que estava na comissão técnica, tinha sido meu treinador no Taubaté. Então, apareceu a oportunidade, eu já sabia da história do Paraná, né? A gente, na época já vivia um momento difícil, mas eu sabia da história. Tinha aparecido algumas outras coisas, mas eu falei, pô, a camisa do Paraná é uma camisa legal, Curitiba é um lugar bom de se morar e é uma camisa pesada, né? É um time jovem, mas tem uma história pesada no futebol brasileiro. E apareceu essa oportunidade de poder ir tentar ajudar. Batemos na trave, né? A gente sabia que por um pouquinho mais a gente poderia, um detalhe ou outro poderia ter levado a gente um pouco mais longe naquela Série D. E vivendo o dia a dia ali, a gente sabia que as coisas já eram difíceis, né? Então acho que chega a ser inimaginável de você ver um clube com uma estrutura do Paraná, com o torcedor fanático que tem, com a história que tem o Paraná, mais um ano sem série, agora foram rebaixados novamente no estadual. Então é saber que quem errou não é quem. O erro começou lá atrás, mas quem tá hoje dirigindo também continua errando também, porque nada melhorou de anos para cá. O Paraná continua sempre na mesma situação, é sempre descendo, descendo. Acho que o torcedor não merece. Um clube, como eu falei, tem uma estrutura melhor do que muitos times de Série B, Série C, talvez até de alguns times de Série A. Não tem uma estrutura, não tem o torcedor que o Paraná tem. Mas, infelizmente, se não botarem pessoas competentes para dirigir o clube, né, vai sempre ficar passando essa situação. E em 2023, quando você volta para jogar a segunda divisão do Campeonato Paranaense ali, a situação já era muito mais difícil ali, já se via ali uma situação que parecia que estava indo para o caminho que está hoje? A gente começou aquele ano lá com problemas de torcida, né? Portões fechados, então era muitos problemas financeiros. Também não posso chegar e falar que quem tá lá só fez tudo errado, não. Até para também daqui a pouco falar, Felipe fala que fez tudo errado. Eles tentaram fazer as coisas, mas só boa vontade também não adianta, né? Então tem muitas pessoas competentes lá dentro do Paraná que tentam ajudar o clube, mas tem pessoas também que infelizmente não entendem de futebol. Então, no futebol, só boa vontade também não vai. Você tem que ter um pouco, você tem que entender um pouco do futebol também. Então, lá no Paraná tem pessoas que querem ajudar, mas tem pessoas que querem ajudar também, mas não entendem. Então, é só para resumir essa parte. E ali em 2003 acho que foi até um ano. Eu fiquei um pouco frustrado, porque a gente não esperava, né? Era obrigação nossa naquele ano ali, até pelos jogadores que a gente tinha ali, subir. Então, você não chegar nem numa final, né? Você não conseguiu o objetivo maior no campeonato de uma segunda divisão, não desmerecendo os outros clubes, mas com a história que o Paraná tinha, com os jogadores que a gente tinha naquele elenco ali, era obrigação nossa a gente ter conquistado o acesso, mas infelizmente não veio. Acho que é um peso ainda que eu tenho, porque eu tive um vínculo muito rápido com o Paraná. Parece que eu já joguei lá, parece que eu joguei lá 5, 6 anos, então eu tive um carinho muito rápido da torcida, sabe, um vínculo muito forte com Curitiba. Então quando eu voltei para lá, eu voltei por opção, porque eu ainda estava jogando lá no Capital, jogando não, eu vinha voltar de uma lesão, né? E eu pedi para antecipar a minha volta ao Paraná para poder, porque eu queria estar o melhor possível para ajudar o clube ali naquela época, né?
Então, porque eu não tinha conseguido ajudar no acesso, mas eu queria o acesso do estadual, então é um sentimento ainda ruim que eu tenho de não ter conquistado o acesso naquele ano, porque acho que a torcida ali naquele ano ali, por tudo que eles fizeram por mim, todo o apoio que eu recebi, eu tinha que dar essa alegria a eles. Hoje o Felipe é um torcedor, então, do Paraná Clube, podemos dizer assim. Ah, acompanho. Tenho muitos amigos lá ainda, jogadores também que voltaram. Fiquei muito feliz do Sidão ter ido para lá o ano passado, ter conquistado o acesso. Sidão é um amigo que eu tenho no futebol. O Cassius também, que é meu treinador de goleiro. Tem o pessoal da imprensa também gosta muito de mim aí, né? Que eu sempre tratei todo mundo bem. Tem o Luiz Ferraz também, que é um grande amigo que eu tenho. A gente se conversa ainda, é um cara que eu gosto. A gente criou uma amizade fora do campo, então é que eu falo, foi um vínculo muito rápido. Teve clubes que eu passei mais tempo e eu não tive um vínculo tão forte como eu tive com o Paraná. Tá certo, então, muito obrigado, Felipe, pela entrevista. Boas férias para você e daqui a 2 semanas também bom início de pré-temporada e que consiga os bons resultados na próxima temporada também. Muito obrigado, viu? Nada, eu que agradeço o convite, eu agradeço o espaço aqui de estar falando. Daqui a uma semana já começa os treinos, como eu falei, pegar uma pré-Champions, então estou feliz, animado, aos 41 anos jogar uma pré-Champions. Aí no Brasil certamente estaria tendo poucas oportunidades, mas aqui, como eu falei, o pessoal não liga muito para a idade, é mais se está rendendo. Eu pude render, fui eleito o melhor goleiro do campeonato, 2 títulos. Agora é trabalhar e quem sabe a gente possa entrar para a história mais uma vez, colocando o time em alguma fase de grupo de ligas europeias. Obrigado mais uma vez aí. Tá certo, então, muito obrigado ao goleiro Felipe e essa foi mais uma entrevista aqui no 12 Esportes. Fechou, então. Valeu, Felipe. Obrigadão, viu? Valeu nada aqui, nada, eu que agradeço, irmão. Obrigadão aí. Valeu. Tchau, Se você tchau. puder ali, depois de encerrar ali, ele pede ele meio que para salvar a entrevista. Se você puder salvar, que daí consigo salvar em melhor Tá, qualidade ali a sua imagem também. tá bom, então, claro, vou salvar sim. Fechou então. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.